O cuidado com a aparência abre portas para um novo mundo. Quando você começa a cuidar da sua aparência, quando você começa a investir para desbloquear a sua melhor versão, você não faz ideia de como é que o tratamento das pessoas muda. Tudo se torna muito mais divertido, tudo se torna muito mais gostoso, tudo se torna muito mais interessante. Sim, a vida fica muito mais empolgante assim que você começa a cuidar da sua aparência. Você se conhece melhor, você fica muito mais confiante. E sim, as coisas elas vão fluir não só na questão da aparência, mas em outras áreas da sua vida. Tudo começa a dar certo, tudo parece tão legal, tão incrível, tão satisfatório. Sim, cuidar da sua aparência vai abrir portas para esse novo mundo. E depois que você tem acesso a esse novo mundo e conhece a realidade do lado de lá, como as coisas são mais fáceis, você não vai querer voltar atrás. Você não vai querer voltar para a velha vida. O meu nome é Pedro e eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo, você está no canal Olhos de Caçador. Se você curte o meu trabalho e quer dar uma força, você pode adquirir os produtos que eu deixo ali os links durante o vídeo. É o hidratante e o protetor solar. Com o passar do tempo eu vou colocar ali mais produtos. Fazendo a sua compra por ali, você contribui com esse canal porque uma parte do valor que você está pagando vem para mim. Você iria comprar seu hidratante, seu protetor solar de qualquer forma, aí porque eles são parte integrante do seu skincare. Mas fazendo a compra pelos links, você fortalece meu trabalho e me incentiva a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Beleza, pessoal? Conto com vocês. E hoje não tem react, hoje não tem vídeo aqui que eu vou trazer para vocês. Hoje sou eu mesmo que estou falando com vocês sobre essa questão. Como o cuidado com a aparência é viciante. Sim, essa é a melhor palavra para definir a sensação que você vai sentir assim que você começa a cuidar da aparência. É uma coisa que pode ser um pouco complicada no início, você vai sentir certas dificuldades, você vai cometer um monte de erros, muitas coisas que você for fazer vão dar errado, vão dar para trás. Mas depois que você começa a pegar o jeito, depois que os primeiros resultados começam, depois que você começa a se olhar no espelho e gostar daquilo que você está enxergando, cara, você não vai querer mais parar, você não vai mais querer voltar para trás. E aqui eu quero falar sobre alguns pontos que vão mudar na sua vida assim que você começa a cuidar da sua aparência, o que explica por que cuidar da aparência é sim muito viciante. Então, sem mais delongas, vamos começar. O primeiro aspecto que você vai começar a perceber assim que você cuidar da sua aparência é que as pessoas elas vão passar a sorrir muito mais para você. E sim, isso parece banal, isso parece que não faz muito sentido, mas sim, a partir do momento que as pessoas começam a sorrir para você, você começa a se sentir muito mais confiante, você começa a se sentir muito bem. É uma sensação muito gostosa, muito tranquila, você passa a sentir paz, que é uma coisa que caras que não têm essa sensação, eles não sentem. Eles precisam meio que forçar uma paz interior. Você já deve ter visto isso aí em outros vídeos. Agora, quando você está cuidando da sua aparência, as pessoas começam a sorrir para você, te tratar de uma outra forma, você percebe ali um certo carinho, um certo apego, uma certa busca por uma conexão. Cara, isso naturalmente te faz sentir paz. Naturalmente te faz sentir que a vida ela parece que está com um sabor um pouco diferente. As coisas realmente estão um pouco mais gostosas. Sim, esse é o primeiro aspecto que você começa a perceber quando você está cuidando da sua aparência. E só quem já teve dos dois lados consegue entender o valor que o sorriso das pessoas tem. Sim, isso faz uma diferença muito grande, mas ainda tem mais pontos para a gente tratar. Um outro aspecto que você vai sentir quando você começar a cuidar da sua aparência é que você vai se conhecer melhor. A maioria dos caras não se conhece, não entende a própria realidade. Os caras eles perdem muito tempo nesses conteúdos motivacionais que ficam dando dicas genéricas que funcionam para todo mundo. Agora, quando você começa a cuidar da sua aparência, eu tenho um rosto um pouco mais comprido, eu tenho um rosto um pouco mais largo, eu deveria usar um corte de cabelo um pouco diferente, como é que tá o meu tom de voz, como é que tá o meu estilo, como é que tá o meu corpo, como é que tá a minha gordura corporal, minha gordura facial. A minha dieta é a melhor. E quando você começa a trabalhar nessas coisas, você meio que se desliga do mundo, se desliga das coisas lá fora que na verdade não servem para muita coisa, para não dizer que não servem para nada,
e você começa a se dedicar muito mais tempo a você. Você começa a ter conversas internas e você começa a se conhecer em um nível que você não faz noção. Realmente, alguns filósofos já declaravam que o cara mais forte do mundo é aquele que conhece a si mesmo. Se você conhece a si mesmo, se você controla a si mesmo, você já venceu tudo. E o cuidado com a aparência vai te trazer esse aspecto. Você vai se conhecer de uma forma impressionante. E quando você conhece a si mesmo, você já venceu todas as batalhas. E tudo se torna muito mais fácil. Sim, é um ponto fundamental que está diretamente ligado ao cuidado com a aparência. O próximo ponto que está ligado ao cuidado com a aparência, que vai te fazer se viciar nessa nova realidade, é que você vai estar aprendendo coisas novas o tempo todo. Aquelas coisas que a sua mãe sempre falava, que você tem que mastigar, que você tem que respirar pelo nariz e não pela boca, que você tem que brincar, você tem que correr e todas essas outras coisas que para muitos caras não faziam tanto sentido assim. Essas coisas começam a vir todas à tona. Cara, tudo sempre esteve ali na minha cara, tudo sempre esteve ali na minha frente. E sim, quando você começa a se adentrar nesse novo mundo, você começa a aprender muitas coisas, algumas que vão te trazer um resultado muito profundo e a um preço muito acessível, outras coisas que você vai ter que gastar um pouco mais, mas todas elas estão te agregando de alguma forma. Você está crescendo todos os dias, você está se tornando um cara melhor, você está se tornando um cara muito mais entendido nessa questão do cuidado com a aparência, o que vai te dar uma nova visão de mundo, não só no que se diz respeito ao cuidado com a aparência, mas no que se diz respeito a muitas outras coisas. Sim, você se torna um cara muito mais inteligente, você se torna um cara muito mais disciplinado, você se torna um cara muito mais responsável. E tudo isso de uma forma muito leve. Não é aquela coisa que é imposta, como você acaba adotando uma disciplina, mas aquilo ali é tudo muito arrastado, aquilo ali é tudo muito difícil, aquilo ali é muito estressante. Quando você começa a cuidar da sua aparência e principalmente quando você começa a notar os resultados, mesmo que você tenha uma série de disciplinas, uma série de rotinas, tudo se torna muito mais leve, tudo se torna muito mais tranquilo, tudo se torna muito mais agradável. Sim, cuidar da sua aparência dá à sua vida um sabor muito especial. O próximo ponto que vai mudar quando você começar a cuidar da sua aparência, e a gente precisa ser honesto, é por causa disso que a maioria de vocês começou a cuidar da aparência, e não tem nada de errado com isso. As mulheres, elas vão agir de uma forma diferente quando você está cuidando da sua aparência, e é estranho explicar, mas é aquela história. O olhar dela é um olhar diferente, a forma como ela mexe o corpo, a forma como ela te toca, a forma como ela conversa com você, até o tom de voz dela é diferente quando ela está conversando com um cara mais bonito. E sim, você vai começar a perceber esses pequenos sinais que no início parece que não é bem assim as coisas, que não mudou nada demais. Só que com o passar do tempo essas coisas elas vão aumentando e com o passar do tempo essas coisas se tornam muito mais escancaradas. Elas realmente começam a se comportar de uma forma que parece que elas vão te comer com os olhos. Sim, é uma sensação muito empolgante, é uma sensação muito gratificante e tudo isso está relacionado ao cuidado com a sua aparência. E quando a gente vai falar sobre o desempenho delas na cama, quando você está cuidando da sua aparência, quando você está se tornando o cara mais foda que você consegue, você percebe que as reações dela na cama também são mais autênticas. Você percebe que a respiração, que as contrações musculares, a forma como o corpo dela está mexendo, a forma como ela está se comportando. Um ponto que a gente precisa deixar bem claro, que é uma crença muito comum, é que as mulheres elas conseguem iludir os homens, que elas conseguem manipular, que elas conseguem passar uma imagem que na verdade não é a sensação real delas. E aqui eu quero meter uma real para vocês, falar bem a verdade, assim, uma verdade brutal. As mulheres são péssimas em fingir. Elas acham que conseguem fingir bem, que conseguem enganar, porque muitos caras realmente são muito iludidos. Mas depois que você começa a estudar essa questão da aparência, comportamento feminino e outras coisas, você começa a perceber que elas sim, elas são péssimas em fingir.
E você sabe quando a mulher ela está fingindo uma sensação, quando ela está fingindo que ela está se sentindo bem, quando na verdade ela não está, quando ela está se sentindo desconfortável. Mas também você consegue perceber quando elas não estão fingindo, quando elas estão sendo autênticas, porque a respiração mudou, o jeito que o corpo delas está se mexendo, a forma como elas te tocam, a forma como elas conversam. Tudo isso vai ficando muito diferente quando você começa a cuidar da sua aparência. É tudo muito vívido, é tudo muito instintivo, é muito animal, se é que a gente pode falar de uma outra forma. Sim, o comportamento, a reação delas é completamente outro, assim que você começa a cuidar da sua aparência. E o último ponto, que na minha opinião é o mais importante de todos, é a confiança que a aparência ela traz para você. Em um vídeo passado, eu até cheguei a passar essa mensagem. Você não tem que ser um cara confiante, você tem que ser um cara bonito. Porque a partir do momento que você se torna um cara mais bonito, as próprias pessoas, elas vão te arrastar em um patamar que você tem que ser mais confiante. Mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja cabisbaixo, as próprias pessoas parecem que querem te colocar para cima. E tudo isso acaba desenvolvendo a sua confiança com o passar do tempo, porque agora as pessoas estão te encorajando, diferente do cara feio, que as pessoas desencorajam o tempo todo as pessoas estão colocando esse cara para baixo. Não é o caso do cara bonito, que as pessoas estão colocando ele para cima o tempo todo. E essa sensação, ela realmente é a mais viciante de todas, de tudo que eu estou falando aqui no vídeo desde o início. Essa é a sensação que, de longe, vai te prender nessa nova realidade e você não vai querer voltar atrás. Você não vai querer voltar aos velhos tempos onde você era um cara feio, era um cara relaxado, que não cuidava da aparência, que não cuidava de nada, que não estava nem azul. Sim, o cuidado com a aparência faz isso e faz muito mais. E eu quero conversar com vocês aqui nos comentários, para que vocês também relatem as experiências que vocês tiveram quando vocês começavam a cuidar da sua aparência. Na sua opinião, o que eu falei faz algum sentido? Tem outros pontos que você gostaria de trazer? Na sua opinião, nada do que eu falei faz sentido? Tudo que eu falei é balela? Vamos conversar aqui nos comentários. Se você for membro, vamos conversar ali no grupo do WhatsApp. Tem muitos membros que ainda não estão lá no grupo. Se for o seu caso, clica na página inicial e depois na aba de assinaturas. Vai enrolando até encontrar o link ali com o meu WhatsApp. Você clica, fala comigo e eu te coloco no grupo. Você não é membro do canal? Temos o grupo do Telegram para os inscritos. É só clicar no link que está aqui na descrição que você já vai para a plataforma e já vai conversar com os outros inscritos. Se você quiser dar um trato na sua cabeleira, nós temos a parceria com a Manual, que é uma plataforma que gerencia tratamento de queda de cabelo. Desde consulta com o dermatologista até a compra dos produtos, a Manual gerencia toda essa cadeia. O preço da mensalidade é um presente e os tratamentos realmente funcionam. Entre o terceiro e o sexto mês, você já vai começar a receber os primeiros resultados e ao final de 10 meses, você já vai ter um panorama completo do seu tratamento. Se você for fazer aquisição, faça com o cupom do canal Olho de Caçador ou clica no link que está aqui na descrição que você já vai ser direcionado para a plataforma e já vai fazer a aquisição da sua assinatura. Perfeito, pessoal? Conto com vocês. Dá uma olhada nos outros links que estão aqui, tem um e-book também para você dar uma conferida. E aparência não é verdade. Aparência é necessidade.